Variedades. Falando na rede de farmácia São João, eu lembrei que a farmácia São João aqui do centro, ela fica em frente à Igreja Matriz, né, bem no centro da cidade, aonde a mãe do nosso entrevistado, né, a família do nosso entrevistado, tinha uma loja ali, né, a dona Laura, né, a esposa do seu Ari Souza, né, que aliás é nosso ouvinte, assíduo da nossa companhia, talvez esteja hoje também, espero que sim, né, e a gente hoje vai ter o privilégio de conversar com um tupã-siretanense que lá nos idos de 1976 deixou a nossa Tupã-Siretã para estudar fora, e nunca mais voltou definitivamente. Claro que pontualmente está aqui, nunca deixou de ter a sua ligação com o Tupã-Siretã, tem a sua família aqui vinculada, né? Eu estou falando do Alberto Brum de Souza, né? O intelectual Alberto Brum, como é mais conhecido nacionalmente, né? O Alberto Brum de Souza, que hoje está no interior de São Paulo e que eu tive há poucos dias a informação através do seu irmão, do Carlos Augusto Brum de Souza, né? Nosso querido prefeito Guga, né? De que ele estava lançando um livro. Digo, que legal, né? A pessoa madura, a pessoa já com a sua vida consolidada, enfim, vai fazer o seu sonho, né? Dizem que o sonho da pessoa é plantar uma árvore e escrever um livro, né? Digo, o Alberto vai escrever o seu livro, então. E aí fui ver, pesquisar, dar uma conversada com ele e tal. É mais um livro que o Alberto está lançando, não é o livro, né? São vários livros que ele está lançando, e ele está lançando o livro O Colégio Arcano e Filósofos dos Templários em Toledo, né? E isto é um trabalho que ele fez, está publicando aí através de uma editora que ele faz parte, né? A Graha Lux, que é uma editora, e ele vai nos relatar um pouco disso aí nessa conversa que vamos ter com ele a partir de agora, para poder trazer essa informação aos seus conterrâneos, aos tupã-siretanenses que porventura ainda não tenham ciência desse aspecto. Alberto Brum de Souza, professor, escritor, tupã-siretanense, prazer tê-lo aqui junto ao programa Variedades. Bom dia, Alberto, como é que está? Tudo bem? Oi, bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes. É um prazer e uma satisfação poder fazer um contato com a rádio, com os tupã-siretanenses, porque apesar de eu não ir lá há tanto tempo, sempre estou ligado à cidade. Que legal. Alberto, talvez algumas pessoas, por esse fato de você ter saído lá em 76 daqui, ter saído jovem e não ter estado diariamente junto conosco, talvez as pessoas não tenham bem ciência de quem é o Alberto Brum de Souza. Nos descreva um pouquinho a pessoa do Alberto, o filho do seu Ari, da dona Laura, enfim. Pois é, no tempo que eu era menino e moço, aí na cidade, eu era o filho do Ari e da Laura. Hoje talvez eu seja o irmão do Guga. É verdade. Apesar de eu ser mais velho do que ele. Sim, sim. Eu nasci no Brasil na Terra, portanto em Tupã, graças ao Dr. Hélio Fernandes e ao meu padrinho Ari Barcelo, porque sem a ajuda do meu padrinho eu não teria nascido. É? A minha mãe morava em São Joaquim, onde eu morei até os 7 anos, na região São Joaquim, e depois vim para Tupã em função dos estudos. A família mudou-se para a cidade por minha culpa. Então, aí, estudar no Joaquim Nabuco, depois no Mãe de Deus, ginásio, o antigo ginásio, o segundo grau, era o antigo científico, ok. Aí, depois, quando chegou o tempo dos estudos mais avançados, a gente tinha uma turma de colegas no Mãe de Deus, muito estudiosos, uma turma boa, e aí todo mundo pensando no futuro, e eu resolvi estudar em Porto Alegre. Então, foi o que aconteceu. Então, eu nasci em final de 56, morei em Tupã até 75, e no começo de 76, aí fui morar em Porto Alegre para estudar na Universidade Federal, porque eu gostava muito de ler, estudar história. O nosso Mãe de Deus, aí, antes da reforma do ensino, teve um ensino muito bom. Eu tive antropologia, psicologia, filosofia no segundo grau. Nossa. E comecei a gostar muito do estudo, da literatura, dos livros. Aí eu achei que Porto Alegre era mais interessante e aí fui estudar, fiquei em Porto Alegre, casei, aí a vida seguiu. Perfeito. Você estudou você é formado em quê, Alberto? Como é que você nos descreve profissionalmente? Quem é o cidadão Alberto profissional, Alberto? Eu fui na área chamado áreas humanas, humanismo. Então, eu fui estudar na Universidade Federal, inicialmente, filosofia. A licenciatura, bacharelado, virei professor de filosofia. Filosofia antiga, a sabedoria da Grécia, do passado. Mas, além disso, também na Federal eu fiz um curso de filosofia da educação,
o elo com a questão educativa, afinal de contas eu era professor, e depois, quando eu continuei estudando aí em Porto Alegre, eu fiz um mestrado na PUC, também na área de filosofia, o homem, a antropologia e a questão da ética. Então, eu me especializei na área filosófica e entrou o assunto hoje tão importante, a questão da ética, o respeito à vida, a retação e tudo mais. Então, foi a área da filosofia, educação, a questão da ética, e aí depois, então, trabalhei 10 anos no estado, em Porto Alegre, numa escola de Porto Alegre, no Menino Deus, no bairro Menino Deus, lá perto do Olímpico. Uhum. E mais tarde, deixa eu pegar a data exata aqui, que você me atrapalha. Em 1991, setembro de 91, aí resolvi morar em Brasília porque eu recebi um convite de trabalhar numa editora, já que eu gostava muito de livro, uma nova editora de Brasília me chamou, e aí então eu passei a trabalhar na editora e na Universidade Católica de Brasília. Uhum. Então, a base da minha formação e do meu trabalho é professor. Perfeito. Professor em Porto Alegre, professor em Brasília. Em Brasília eu trabalhei com 3 universidades, um pouco numa, um pouco noutra, e sempre lidando com livro. Trabalho editorial nessa primeira editora e mais recentemente a gente criou a nossa. Perfeito. Bom, a gente fala Brasília e como a gente liga muito você ao Guga, dá a sensação de que você foi em atividades políticas. Nada a ver, apesar do centro político brasileiro ser Brasília, você não tem vínculo com a política. Não, vínculo direto não. É claro que, como um bom cidadão brasileiro, Sim. a gente tem a obrigação de acompanhar a situação do país, a política, esse mundo difícil que a gente vive, e a política faz parte. Uhum. Convivi com muita gente, tinha amigos que trabalhavam no Senado, na Câmara, na Procuradoria, advogados. Eu era conhecido e me relacionava com pessoas intimamente ligadas à questão política, mas eu pessoalmente não. Eu me dediquei ao trabalho do estudo, do ensino, da universidade, do trabalho dos meus livros, acompanhava tudo, sabia dos bastidores da política em Brasília, que nem sempre sai nos jornais e na TV. Sim. Estava bem informado, sou bem informado, mas o meu métier, como você diz, a minha área de atividade, a minha alma, a minha mente, me leva para outra direção. Você já registrou isso, você desde jovem, desde menino, né, sempre gostou da literatura, da intelectualidade, do estudo, né, e assim foi indo a sua vida inteira. E a gente conversando por telefone na segunda-feira, antes de fazermos essa entrevista, você comentava que é um fã muito forte do Manuelito de Ornelas. O Manuelito, que apesar de ser importante em Tupã, nem todo mundo conhece direito ele, porque o Manuelito veio morar em Tupã, vindo de Itaqui, lá nos anos 20 e poucos, 1920 e poucos. Foi a primeira farmácia, você que está divulgando uma farmácia boa aí em Tupã, ele foi o criador da primeira farmácia do distrito, porque era um distrito de Júlio de Castilhos, na verdade. Sim. Aí depois ele participou da independência do município, foi o primeiro secretário da cidade, e mais tarde, viveu em Tupã, alguns anos, mais tarde ele foi trabalhar em Porto Alegre, ser o diretor da biblioteca pública, virou professor, foi professor na Universidade Federal, e se dedicou à literatura da Espanha, especialmente. A Espanha ele gostava muito, visitou a Espanha, fez estudos, deu aula na universidade, literatura espanhola e americana também. E aí eu em Porto Alegre fui fazer estudos e cursos, eu participava de muitos grupos de estudos, sociedades, e participei de uma sociedade não oficial, assim, não acadêmica, mas de estudos e pesquisas, que o Manuelito tinha sido membro ativo. Então eu conhecia por Tupã, acabei conhecendo esse vínculo diferente. O Manuelito estudou filosofia, estudou as religiões do planeta, ele fazia palestras. Então eu entrei nesse contato e aí eu conhecia a obra dele lá em Porto Alegre. Tive contato, comprei muitas obras, especialmente Gaúchos e Beduínos, que eu acho é considerada uma das 10 obras mais importantes da sociologia brasileira. Nossa. Gaúchos e Beduínos, publicados no Rio de Janeiro, pela antiga editora José Olímpio, que era uma editora famosa, isso lá nos anos 40, 50. Então, a literatura geral do Manuelito eu conheço bem, aquele livro sobre Tupã eu conheço. Tem um pequeno livrinho chamado Mormaço, quando ele veio morar em Tupã, ele relata toda a história. Então, por ele ter o elo com o Tupã e depois eu ter esse elo em Porto Alegre, eu fui amigo de amigos dele, eu era amigo de um afilhado dele.
Então eu convivi perto, não pessoalmente, eu não cheguei a conhecer. Quando eu cheguei em Porto Alegre, ele já tinha falecido. Uhum. Ele foi uma inspiração para você, Alberto? Ele me ajudou assim no sentido de estudar os árabes, porque no livro dele a tese é a forte influência da cultura árabe da Espanha no Rio Grande do Sul, os açorianos, na formação da cultura, na roupa, na música, na viola espanhola e tudo mais. Então é um livro importante porque ele mostra a grande participação, primeiro na própria Espanha, depois quando eles foram expulsos da Espanha, os árabes foram morar nas ilhas de Açores, Madeira, e vieram vindo e pararam aqui no Brasil. Aí eu, como professor de História da Filosofia Antiga e Medieval, trabalhei com filosofia, mas na parte histórica, História da Filosofia Medieval, então tinha essa questão da Espanha, Portugal, a presença da cultura, e a filosofia árabe se espalhou pela Espanha no século XII, no século XIII, tem muitas obras, muito estudiosas, a questão da astronomia, eles eram filósofos, eram cientistas, tinha muitas áreas importantes que os árabes difundiram. E aí, em função desse livro dele, e também pelo fato da minha avó, porque o meu pai é moura, derivado da minha avó paterna. Os mouros aqui do Brasil são derivados de Açores e Madeira e são derivados da Espanha. Então, aí, por curiosidade da herança da minha avó, questão moura, e mais o que eu li do Manuelito, mais coisas que eu fui conhecendo, eu acabei me dedicando a conhecer a Espanha. Fui para a Espanha, morei um pouco em Toledo, estive em Sevilha, Córdoba, busquei material, e o livro último que eu lancei é justamente uma escola de filosofia que surgiu na capital antiga da Espanha, que era a cidade de Toledo. Uma escola que traduziu e difundiu em latim o pensamento árabe, a cultura árabe, a literatura árabe. Então, indiretamente, o Manuelito me ajudou nesse processo. Perfeito. Aliás, esse livro, que é o Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo, né, que é de sua autoria pela Garba Lux, foi o que me chegou até você. E como eu estava comentando no início, não sei se você chegou a ouvir, na minha ingenuidade, digo, bom, uma pessoa conseguiu realizar uma coisa na vida, escrever um livro. Agora eu estou descobrindo, são vários livros, você é autor de vários livros. Nos fala um pouco da sua bibliografia. É verdade. Eu até, depois que eu comentar aqui na sequência, eu posso mostrar, eu tenho aqui no PowerPoint algumas imagens, algumas capas, dá para mim ir falando. Talvez até eu já abra agora, se me dá licença. Por favor, fica à vontade, está em casa. Você tem que me autorizar aí eu poder... Vamos ver se o Marcos autoriza ali, porque o pessoal... Me autoriza, enquanto isso eu vou falando. Tá bem. Tem que me autorizar para mim poder acessar aqui. Uhum. Bom, então, por ser professor, eu preparava bem minhas aulas, estudava, investigava, eu trabalhei com muitas disciplinas, cosmologia, na visão filosófica, a questão da ética, história da filosofia antiga, história da filosofia medieval e outras áreas. Então, eu tinha que fazer muitos estudos e pesquisas e comprar livros e tudo mais. Então, eu fui me dedicando bastante nessa área já em Porto Alegre, e aí depois, então, quando eu fui morar em Brasília, foi em função de uma editora. Então, o trabalho na editora era bem intenso, acompanhando lançamentos. E Brasília é uma cidade que, além da política, tem uma outra questão. Ela tem muita gente de fora, tem muita gente do exterior, pelas embaixadas, tem muitos moradores lá de tudo que é lugar. E tem um aeroporto internacional. Então, eu como professor universitário, e a minha esposa também, dando aula na Universidade de Brasília, havia muitos congressos e estudos, e a gente lá tem muita facilidade em função do aeroporto. Um aeroporto internacional, era mais fácil eu ir a Lisboa e a Madrid do que eu ir a Tupã. Sim. Porque é um voo direto, você pega um voo, desce em Lisboa, e de Lisboa está na Europa. Para mim, a Tupã, eu tenho que ir a Porto Alegre, tenho que pegar ônibus, tenho que ir a Santa Maria, ou aí tem que trocar de ônibus. Então, a gente demora o mesmo tempo e tem que ir trocando de condução. Sim. Então, em função disso, e em função dos estudos, eu e a minha esposa, a gente participou muito em atividades no exterior. A Europa Ocidental, as capitais, eu acho que eu fui em quase todos os países, morei um tempo no Nepal, aquele paísinho em cima da Índia, no Oriente, no Nepal, na Turquia, na própria Índia, no Egito, vários países europeus. Então, tudo isso deu uma bagagem, e aí, então, eu me dediquei a dar aulas e depois, agora mais recentemente, tentando publicar e divulgar os meus estudos que eu fiz. Mas não tô vendo aqui, tá?
Está dizendo que eu não estou autorizado. O pessoal tá tentando fazer, só que eles estão com receio de que caia a conexão, olha assim. A gente daqui a pouco vai fazer um intervalo, Alberto, e vamos fazer uma nova conexão para poder fazer isso. Então, basicamente foi isso. Então, primeiro eu trabalhei como editor, como revisor de uma editora que continua existindo e publica bastante livros em Brasília, de uma sociedade chamada Sociedade Teosófica. Não é teológica, é teosófica de sabedoria. E publicou 150 livros, então eu participei no início na organização, na publicação de muitos materiais, publiquei até livros meus também, mas agora, mais recente, é uma nova editora, um grupo de conhecidos meus, e eu estou ajudando. Foi criado um Instituto Garba, em Brasília, foi criada a editora Garba Lux. Nessa editora eu já publiquei nos últimos 2 anos 5 livros. Esse último que você falou, eu não estou achando o ângulo. Olha aqui. Está aqui. A internet está difícil. Aqui. Não, está perfeito. Estamos levando bem. O Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo. É um livro grosso, uma pesquisa extensa. Templários era um grupo muito famoso, que surgiu no século XII, mas muitas vezes é uma imagem equivocada, que eles eram defensores dos peregrinos, que eles eram militares, uma visão tradicional dos militares templários, mas não é bem isso. Os fundadores da França, alguns deles foram morar também na Espanha, mas antes eles viajaram para o Oriente, tiveram contato com essa cultura árabe, seja do Oriente, seja da Espanha, e criaram, na verdade, uma escola de estudos. Eles eram também pensadores, filósofos, cientistas. Então, na Espanha, foi muito importante a cultura europeia, a cultura de Paris, de Londres, da Alemanha, ia buscar livros. As universidades do século XIII, XIV, usavam os livros publicados nesta escola da cidadezinha de Toledo, que era a antiga capital da Espanha. Então, o meu livro é um apanhado geral da importância do papel desta escola, desse colégio. Para quem não está lidando com cultura antiga, com Espanha, talvez não importe muito, mas na área do pensamento europeu, na questão da literatura antiga, a parte filosófica medieval, é uma escola que teve muita importância. Mas não foi só isso. Publiquei um livro sobre a ética, um livro sobre o apóstolo João, não só apenas sobre o Evangelho de João, mas também outros textos que são atribuídos ao João, textos sobre o pensamento da Índia Antiga, tenho 2 livros sobre a Índia Antiga, e tinha outros das editoras anteriores. No tempo de Porto Alegre também teve um pequeno livrinho que eu tinha publicado, que já está esgotado há muitos anos. Então, na soma, já são 7, 8 livros, e fui editor. Aí a edição tem revisão, às vezes eu traduzia algum pedaço, fazia os prefácios e tudo mais. Então, como editor também, tem uns 8, 10 livros. Então, no total, já trabalhei com uns 10 meus e mais uns 10 editando. Que legal. Esse resgate da nossa cultura anterior, dessas histórias todas, é muito relevante porque nos explica muito do que hoje é o pensamento ocidental, do que hoje é o nosso pensamento, porque as pessoas podem estar pensando, bom, mas o que eu tenho que ver com o Moro lá, que estava lá na Espanha, que depois saiu da Espanha, enfim, que voltou com os Templários, enfim. Mas tudo isso, todas essas ações, esses estudos, essas reflexões, elas refletem na sociedade de hoje, ou não, Alberto? Nós somos aquilo que aconteceu no passado e que, de alguma forma, nos influencia. Estou certo ou errado? Não, está certíssimo, porque a gente, como cultura, o Brasil é uma continuação com forte influência de quem? De Portugal. Tem influência espanhola, tem influência dos imigrantes mais tarde, mas basicamente de Portugal. É bom a gente lembrar que na caravela do Pedro Álvares Cabral tinha uma cruz de malta vermelha. Perfeito. Então, para quem estuda um pouco, cruz de malta vermelha era o símbolo dos templários. Eles são os fundadores da escola de Sagres em Portugal. E essa escola de Sagres, de astronomia, de estudos, ela era derivada de uma escola mais antiga. E essa escola mais antiga foi fundada no século XII por templários de Toledo, deste meu estudo, de Toledo, que foram para Portugal, criaram a Ordem do Templo em Portugal, o rei de Portugal, Dom Tinís, deu apoio, depois mudou o nome para a Ordem de Cristo, e essa Ordem de Cristo criou escolas, criou universidades, criou centros de ciência, e eles ajudaram nas navegações, financiaram as navegações, inclusive. Bom, mas isso na parte da descoberta do Brasil. Os hábitos aqui no Brasil
tem muita influência dos portugueses, dos espanhóis, e pela questão da Espanha, a influência no Rio Grande do Sul é a maior de todas. É onde não só pela divisa com a Argentina, com o Uruguai, com os Pampas. Então, a origem do Rio Grande do Sul tem muito a ver com o Uruguai. O Uruguai também é um país bem mais posterior à Argentina. Primeiro surgiu a Colômbia, depois a Argentina, depois aquela República Cisplatina ali no sul, e aí a relação com o Rio Grande do Sul é muito forte. Então, se a gente... E aí o Manuelito provou isso com muita clareza. Alberto? Muitos hábitos, a música, a viola, a declamação, a poesia, a roupa do gaúcho, tudo isso tem a ver com o Mouro, tem a ver com os árabes. Alberto, eu vou te pedir... Isso no aspecto externo, mas eu também investiguei nas ideias, e nas ideias também tem influência. Eu vou te pedir um intervalo, por favor. Nós vamos refazer a conexão, porque vai cair a conexão do Zoom agora. E já vamos aproveitar também para ver se é possível liberar as suas publicações aí. É possível um intervalo para nós voltarmos daqui a pouquinho? Ah, certo, aqui disponível. Tá, ok, obrigado. Nós estamos conversando com o Alberto Brum de Souza, professor, escritor, tupanciretanense, né, que teve toda essa história e que está trazendo este livro, né, que é o último, ele publicado, o Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo, e o nome pode ser, de repente você pode interpretar como uma coisa muito complexa, né, mas é um livro destinado a trazer os bastidores da escola, dos tradutores da escola do século VII, né? Monges de Cícero, Cavaleiros do Grau, filosofia árabe, neoplatonismo, a magia, né? E o Alberto é um tupanciretanense que está conversando conosco nesta manhã. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente já retorna, seguindo na nossa conversa com o Alberto, aqui na edição do seu programa Variedades, nesta manhã de sexta-feira, 1º de julho de 2022, uma manhã de tempo bom, de céu claro, a temperatura no centro da cidade de 12 graus. Eu vou a um intervalo comercial, mas já... 36,90.